Então, queridos, a gente tem uma proposta de um curso, de um ciclo de reflexões à luz das Escrituras, e o tema que a gente pensou para trabalhar com vocês durante o período é Cartas para Hoje, e como subtítulo, Lendo as Cartas do Novo Testamento. E a gente precisa, antes mesmo de começar a adentrar nos detalhes do nosso curso, a entender algumas questões prévias para saber por onde a gente vai caminhar. Eu tenho preparado todo o material hoje. Eu não sabia que nós estávamos sem o data show aqui, mas aí depois eu passo para vocês. Como nos cursos anteriores, vocês terão também um roteiro, o texto para acompanhar, mas como hoje é o encontro introdutório, eu trouxe apenas os slides para a gente apresentar o curso e algumas questões introdutórias que a gente começará hoje. Mas aí a gente vai se ajustar para o próximo encontro, os outros detalhes que a gente vai poder ajustar com o material que nos é possível trabalhar. Então, a primeira coisa que eu preciso colocar para vocês é como é que nós vamos caminhar em relação ao nosso curso. Eu tenho um caso de amor com esses séries. Então, primeiro a gente vai precisar entender a questão das epístolas ou cartas, né, como gênero literário. Ao estudar as cartas do Novo Testamento, o que é que nós estaríamos estudando? Que tipo de gênero literário é esse? Quais são as peculiaridades que esse gênero literário tem? Eu vou explicar isso mais à frente para você, tá? Mais detalhes. Depois a gente vai conversar um pouco sobre as cartas do primeiro século, né, da era cristã, entender como é que as cartas circulavam, independente das cartas que nós temos no Novo Testamento, as cartas comuns daquela época, como é que as pessoas se comunicavam por cartas, como era o estilo das cartas, para a gente entender o lugar das cartas do Novo Testamento. No terceiro momento, nós vamos ver questões, e aí eu vou explicar, não fiquem com medo da palavra que vai aparecer aqui, para alguns talvez a palavra assuste, mas tudo será devidamente explicado. Questões hermenêuticas. Que é, em tese, a gente diria assim, como interpretar devidamente cartas, assim como a gente tem recursos para interpretar os evangelhos, para interpretar os salmos. Cada gênero literário da Bíblia tem algumas formas adequadas para a gente acessar esse texto para interpretar. Claro que sempre na dependência do Espírito. A gente nunca vai pensar que qualquer nível de interpretação deixará de fora, é impossível, a ajuda do Espírito no processo da interpretação. Mas a gente precisa entender que uma coisa não anula a outra, tá? Você não pode se utilizar apenas dessas ferramentas de interpretação sem a dependência do Espírito, mas também o argumento de dizer, olha, eu tenho o Espírito, eu posso qualquer coisa, não é bem assim. Por exemplo, tem um texto lá na carta que é atribuída a Pedro no Novo Testamento, o momento que ele fala assim, olha, o nosso irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Vamos pensar, essa carta que é atribuída a Pedro, quem foi Pedro? Vocês lembram de Pedro? Conhecido como uma das colunas do início da fé cristã. Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Pedro, o seu primeiro sermão, né, quase 13 mil almas se converteram, ou seja, Pedro era um homem cheio do Espírito, sim ou não? Vocês concordam com isso? E esse Pedro, que era cheio do Espírito, testificou que há muito no escrito de Paulo que era difícil, entendia
entendimento. Aí surge a pergunta: como é que Pedro, que era cheio do Espírito, não conseguia entender algumas coisas que Paulo escreveu? Esse é um ponto que a gente precisa ficar atento. Outra coisa, se vocês já leram a carta aos Efésios, em algum lugar no texto, o autor daquela carta vai dizer que Deus dispensou pela sua graça alguns dons para a igreja. Lembram disso? Uns para apóstolos, uns para profetas, uns para pastores e mestres. E aí ele coloca, nessa lista tem outros dons. Aí eu pergunto para vocês: qual é a necessidade de ter mestres como um dom que Deus deu à igreja, se o Espírito pode nos ensinar por essas coisas? Entende? Então é bom a gente deixar isso bem claro de início, que de fato o Espírito Santo, ele nos ajuda a compreender as verdades espirituais. Nesse mesmo texto de Pedro, ele vai dizer o seguinte: que os indoutos distorcem o ensino de Paulo. Aí fica a dica: o que é que o Espírito me ajuda? Eu posso até não entender isso profundamente, mas eu sei discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Entende? Isso aqui não é de Deus, não vale, o Espírito não testifica. Então assim, mas a gente precisa lembrar que esses caminhos que nós vamos fazer, por que eu estou chamando a atenção para vocês em relação a isso? Eu sou já há bastante tempo caminho nessa área do ensino da Bíblia, tanto no âmbito eclesiástico, que para mim é o que me apaixona mais, nas comunidades que eu participo, nas comunidades que eu tenho relacionamento, mas também no âmbito de seminário, de faculdade de teologia. Mas tanto em um como em outro, tanto para quem vai fazer um curso de teologia, uma graduação, como para quem está na comunidade, às vezes lida com esse conflito. Para que eu preciso disso? Se o Espírito Santo me ensina, Ou seja, então a gente precisa trabalhar com equilíbrio. A gente vive a tendência muitas vezes de ficar nos extremos, e aí nós somos convidados a viver na direção do equilíbrio. Então, eu preciso do Espírito para entender, eu preciso do Espírito Santo, fundamental no processo de leitura e compreensão das Escrituras. Sem a ajuda do Espírito, a gente não vai discernir as coisas espirituais. O apóstolo Paulo escreveu o quê? Que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então a gente não pode tratar dos aspectos espirituais usando simplesmente os recursos naturais. A gente vai ter prejuízo. Ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que essas ferramentas, elas surgem a partir da experiência de homens e mulheres de Deus que viveram antes de nós e se dedicaram o tempo todo para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Por que a gente lê a Bíblia? Por que a gente lê a Bíblia? É porque é obrigado, a nossa igreja tem que ler, Já tem bastante tempo que eu não leio a Bíblia por isso. Talvez novinho, nascendo lá cristão, eu tinha essa pressão, que eu tenho que ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia por prazer, para buscar de fato qual é a vontade de Deus para a minha vida. E aí a interpretação adequada vai fazer com que, de fato, eu lendo a Bíblia, entenda qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque assim, com a Bíblia, muita gente já fez muita coisa. Com a Bíblia, usando textos bíblicos, muita gente levou pessoas a cometerem inclusive suicídio. Muitas pessoas fizeram guerras usando a Bíblia. Ou seja, a questão aqui não é só ler a Bíblia. A questão é, lendo a Bíblia, eu dependo de auxílio espiritual para que eu interprete a vontade de Deus para a minha vida. Vocês já leram Mateus 4? Por certo, já. O que aconteceu ali em Mateus 4? Em Mateus 4 a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lembram disso? E como é que a tentação aparece para Jesus ali no deserto? Como é que ela aparece? Satanás fala para Jesus: se tu és filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pão. E aí ele utiliza o recurso em uma das tentações, por exemplo, quando ele fala para Jesus se jogar um monte para baixo, ele fala assim, não está assim no texto, mas depois ele vai dizer, tem um salmo, o Salmo 90,
Leia a Bíblia, abra a sua Bíblia aí, Jesus. Jesus, abre a sua Bíblia, leia aí o Salmo 90. O Salmo 91, versículo lá, diz que darás ordem a seus anjos para que você não sofra nenhum mal. Ou seja, o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Ou seja, a gente precisa do auxílio espiritual para entender as coisas espirituais. Não basta apenas ler a Bíblia. A questão é como eu estou lendo e interpretando a Bíblia. Essa é uma grande questão. Porque muitas vezes a gente interpreta a Bíblia do nosso jeito, conforme a nossa vontade. E a gente procura ler e interpretar a Bíblia para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Está claro aqui? Então, irmãos, de antemão é importante a gente pensar isso. Quem está falando a vocês aqui, para alguns que já me conhecem, quem está falando para vocês aqui é alguém que depende e que tem a consciência que sem a ajuda do Espírito não vai para lugar algum. Entende? Porque as coisas espirituais servem espiritualmente. Ao mesmo tempo, esse alguém que nos fala sabe que esse mesmo Espírito deu ferramentas à igreja, dispensou dons à igreja, e que nós dependemos dessa multiplicidade de dons para que o corpo de Deus, o corpo de Cristo, seja fortalecido. Está claro isso? Então, assim, para a gente não ficar nos extremos, ou eu não preciso dessas ferramentas, ou achar que apenas com elas e por elas eu encontrarei a vontade de Deus. Ok? Jesus falando certa vez a um grupo de doutores das Escrituras, ele falou: olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. Na época de Jesus, tinha um grande rabino. Na verdade, existiam grandes rabinos na época de Jesus, homens que eram respeitados a ponto de que as igrejas da época, vou usar essa terminologia, vou usar a terminologia certa, as sinagogas, as pessoas nem se preocupavam mais com o que o texto dizia. A palavra do rabino, para elas, era suficiente. E isso acontece em algumas igrejas, não acontece aqui, né? Eu sei que vocês são os estudiosos da Bíblia, né? Vocês vão atrás, como os de Tessalônica, lembram disso lá? Em Atos 17, a Bíblia diz que os de Bereia, eles eram mais cuidadosos do que os de Tessalônica, porque mesmo estando diante dos grandes nomes da época, quem eram eles? Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas foram embora, eles foram examinar as Escrituras para ver se era assim mesmo. Eu preciso respeitar, ouvir os meus líderes, as pessoas que a gente respeita, mas a prova está nas Escrituras. Será que é assim mesmo? Deus falou assim mesmo? Tá? E eles fizeram isso. E aí aquele povo das sinagogas, eles estavam acomodados com a voz dos rabinos. Para eles era suficiente. Aí Jesus, e uma das teses, eu tenho até um livro que o título dele é A Sombra do Tempo, que foi publicado pela editora Vida, e o seu autor traz a citação desse rabino, Hillel, que dizia que o estudo dedicado das Escrituras nos levará à vida eterna. Ou seja, o fato de você se dedicar para estudar a Torá, na verdade é essa expressão que ele usa, te dará os recursos para acessar a vida eterna. Quando Jesus fala, vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, Jesus está usando um argumento que circulava entre eles. Eles achavam que só pelo fato de estudar dedicadamente as Escrituras, eles chegariam à vida eterna, porque o estudo da Torá para eles era como uma cerca, essa expressão que ele usava. O que é cerca? Cerca é sinal de quê? De quê? Mas nesse sentido pode ser de prisão, mas nesse sentido aqui pode ter um outro sentido. Qual? Além de prisão, de proteção. Você cerca, você protege. Então, o estudo da Torá, na perspectiva do uso cerca aqui, era no sentido de proteção. Estude a Torá para ser protegido, para você ter um centro, sabe, de algo que mantenha você livre de problemas. E Jesus fala assim: olha, vocês estudam as Escrituras
porque vocês acham que estudando ela, vocês terão vida eterna. Elas de fato testificam de mim. Só que aí Jesus complementa dizendo o quê? Complementa dizendo o quê? Mas vocês não vão a mim para terem vida. Qual é o ensino de Jesus aí? Que eu preciso estudar as Escrituras, mas que eu preciso ter relacionamento com Ele. Porque vida cristã é imperativa. A gente não faz parte simplesmente de uma religião, o cristianismo. E se você pode falar em religião cristã, ela se concentra na vida de uma pessoa. E essa pessoa que é viva. E essa pessoa que a gente se relaciona. Então assim, as Escrituras, elas testificam de Jesus, mas elas não são o fim em si mesmo. Elas apontam para algo maior, que é Cristo. E aí ela aponta para Cristo e eu faço o que a partir daí? Me relaciono com Ele. Está claro até aqui, queridos e queridas? Então assim, é importante a gente lembrar isso, que o que nós vamos fazer aqui, a gente não está inventando nada novo. Muitos irmãos e irmãs que nos antecederam, sabe, nessa longa história da igreja cristã, têm se dedicado ao estudo das Escrituras, à interpretação da Bíblia. Mas o que é que a gente quer com isso? Dizer que sabe mais do que o outro, que aprendeu grego, que aprendeu hebraico? Não. O que é que a gente busca? Qual é de fato a vontade de Deus para a nossa vida? O que é que de fato significa ser discípulo de Jesus? O que é que significa ser discípulo de Jesus? O que é que significa ter compromisso com o Evangelho? O que é isso? Então a gente busca as Escrituras para isso, para, a partir desse instrumento que é a revelação escrita de Deus, porque Jesus é a revelação encarnada. O que é que João diz lá no capítulo 1 de João? O Verbo se fez carne. Lá está escrito: o Verbo se fez livro. Só que o livro é a revelação escrita de Deus. Jesus é a revelação encarnada. O que é que está lá na primeira carta de João? O que nós vimos, o que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos... Lembram do texto? Vocês lembram? Porque vocês estão de tarde, comeu cozido, feijoada, eu mesmo comi cozido hoje. Vocês lembram? Então ele fala assim: o que os nossos ouvidos ouviram, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam. O Verbo encarnado é uma pessoa, não é uma ideia. Jesus não é uma ideia, tá? Jesus não é um ídolo, Jesus é uma pessoa. É por isso que quando Paulo criticava aquela igreja em Corinto, que estava dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, até ser de Cristo, aquelas categorias Paulo condenou, porque aqueles estavam fazendo de Cristo o quê? Um partido. Estavam fazendo de Cristo um ídolo. O ídolo a gente bota o que a gente quer, entendeu? Uma ideia a gente usa hoje e descarta amanhã. Mas Jesus é uma pessoa que a gente se relaciona. Amém? Longa introdução, da introdução, da introdução. Então, para ficar claro isso, porque assim, às vezes a gente fica: não, não preciso. Precisamos uns dos outros. E isso aqui é um legado de milênios que vem desde a era cristã até hoje. Homens e mulheres que se dedicaram para estudar, certo? A palavra hermenêutica, que significa, em linhas gerais, interpretar. Por isso, quando você ouvir usar essa palavra, e sem querer, às vezes ela vai escapar, porque é do uso disso que nós estamos fazendo aqui, mas em linhas gerais, o que é hermenêutica? É interpretar, é interpretação. Todos vocês aqui fazem diariamente hermenêutica. A questão que se coloca é: que tipo? Porque interpretar, você interpreta. Todos nós, quando lemos, já interpretamos de alguma forma. A questão é: a interpretação que eu estou dando corresponde àquilo que o texto de fato está apresentando, aquilo que é a vontade de Deus para nós? Eu estou identificado com isso, tá bom? Então, quando eu falar de hermenêutica, eu estou falando pura e simplesmente de interpretação.
Aí a gente vai ver então alguns passos de como interpretar cartas do Novo Testamento. Alguns passos, esses cuidados que a gente precisa ter ao interpretar esse texto. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Um de cada vez, tá? Posso continuar? Então, esse é o nosso itinerário, o passo a passo que a gente vai fazer. Essa introdução, entender o que são as epístolas do Novo Testamento, né? E pensar como é que a gente pode interpretar corretamente as escrituras. E vamos fazer, eu esqueci de colocar o quarto item, que é fazer exercício. Nós estamos em um curso, tá? Um curso na área de Bíblia, e a gente precisa praticar isso que a gente está ouvindo, isso que a gente vai estar recolhendo em termos de conteúdo aqui. Então a gente vai ter exercícios práticos, você vai fazer isso. E desde já eu já quero dar uma tarefa para vocês aqui, né? Eu quero começar com a parte boa. Eu quero que você escolha a carta que você vai trabalhar nesse curso, certo? Já começa a pensar nisso. Já para o próximo encontro eu quero ver de vocês. Aí eu sei que vai ter aqueles que vão chegar para mim, a minha carta é Judas, né? Vai escolher logo pelo tamanho, nem sempre o tamanho vai corresponder à facilidade, né? Mas também não precisa ser Romanos, né? Não precisa ser Romanos, mas escolha dentro desse equilíbrio, assim, aquelas cartas que não sejam nem as tão extensas, nem precisa ser Judas, né? Ou terceira João também não. Mas escolha, de repente terceira João é uma carta que você gosta. Eu particularmente gosto, é uma carta que eu decorei uma vez, já esqueci, mas eu decorei, na época que eu não tinha carro, e foi bom essa época, não que eu não queira mais ter carro, mas eu pegava o ônibus de Paripe até aqui São Joaquim, ali na Codeba, que eu era estagiário na Codeba, e aí vinha decorando a carta toda, do presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo, amado, espero que te vá bem, que tenha saúde, assim, que como bem vai. Sabia essa carta toda, e vários salmos que eu vinha gravando. Ainda andar de ônibus é bom por isso, carro não dá para fazer isso, né? Mas é uma carta que eu gosto. Então escolha a sua carta, vai ser a sua tarefa, onde é que a gente vai praticar os exercícios com a carta que você vai escolher, tá bom? A gente vai ter alguns exercícios gerais, todo mundo vai fazer o mesmo, e a gente vai ter algumas atividades que são pontuais a partir das ferramentas que você vai receber. Você vai fazer o trabalho com o texto que você escolher, ok? Então, deixa eu colocar aqui para o meu roteiro, já que nós temos o roteiro. Pronto, estou no caminho. Então, a segunda parte é quando a gente vai estudar eu trouxe aqui duas palavras para a gente dialogar. São elas: necessidade e relevância. Por que é que vocês acham que é necessário estudarmos as cartas do Novo Testamento? Por que é que vocês acham que é necessário? Novamente, um de cada vez. Por que vocês acham que é necessário estudar as cartas do Novo Testamento? Ou não é, digamos, pode ser que tenha alguém aqui que diga que não é necessário. Vocês acham que é necessário estudarmos as cartas do Novo Testamento? É necessário? Tá. Todos concordam com isso? É necessário estudar? Quem mais? Eu não quero só o sim. Por que é necessário estudar? Já que vocês concordam. Obter mais conhecimento, saber interpretar, trazer o conhecimento para a nossa vida, colocar em prática. O que mais? Aí a mãe já começou. Como é seu nome, querido? Andréia. Já abriu aí para todo mundo ganhar coragem. Quem mais?
trecho mais próximo da gente, ainda assim distante, né? Ainda assim distante. 21 séculos de distância, só isso. Mas é mais atual do que o Antigo Testamento, de fato. Né? O que mais? Foi? Para ter mais intimidade com Cristo, a partir desse conhecimento, um conhecimento que me leva a ter intimidade, né? Isso. O que mais? O pessoal aqui da direita, da arquibancada aqui da direita. Isso mesmo o quê? Ah, conhecer. E pensando especificamente nas cartas, qual seria a relevância de estudar as cartas? Você já sabe que a palavra, relacionamento com Deus, vocês entendem a relevância de estudar como interpretar as epístolas, a relevância disso. As cartas eram feitas para determinados povos e grupos e células bíblicas naquele momento. Então, encontrava situações que as igrejas viviam. Então, por isso que pode dar um paralelo com a nossa realidade. Nesse sentido, a palavra de Deus aplicada diretamente no cotidiano das igrejas. Sim. Então, a gente pode explorar esse aprendizado dentro que Deus quer que nós vivamos dentro daquele contexto, daquelas situações que eram boas. Aprender com aquelas circunstâncias. Até porque já era, como ela disse, já era aqui um ambiente de igreja, diferente da experiência veterotestamentária, que ainda não tinha. A igreja não tinha sido ainda implantada, né? Então as cartas já refletem essa vivência dos primeiros cristãos a partir da experiência que tiveram com Cristo. Mas pensando em relevância agora, o que mais? Quantos livros formam o cânon? Já estou respondendo. Eu estou perguntando, eu já respondi. O cânon do Novo Testamento é formado por quantos livros? Já posso dar um big, já que tanta gente não respondeu. Vai contar? É tão legal. Vamos lá, gente. Número aí. Pode ir contando, ela está com pelo menos alguns que ela sabe que na sequência. Quase 30. É quase 30. Menos. E aí? 27. O cânon do antigo, da nossa chamada Bíblia protestante, que eu não faço essa distinção, mas só para a gente entender pedagogicamente, a Bíblia protestante, ela tem 39 no antigo. No Novo Testamento, 27. Na chamada Bíblia católica, são 43. E aqui, 42. E 27 no Novo. Então, em termos do cânon do Novo Testamento, tanto a Bíblia chamada católica como a Bíblia protestante tem 27 livros. Certo? Pronto, agora a conta vai ficar mais fácil. Desses 27 livros, quantas cartas são? Vai por eliminação. Vai tirar o que primeiro? São quatro quantos evangelhos? São 4. Então 27 menos 4? 23. Tá? Ficaram 23. Tem mais quem depois dos evangelhos? Atos. Cai mais um, fica quanto? 22 agora, 22. E aí, cai mais algum? O que é que cai mais aí? Aí você retira evangelhos, Atos
e Apocalipse. Na verdade, depois eu vou falar um pouquinho sobre Apocalipse. Porque Apocalipse, apesar de ser uma literatura que nós chamamos, categorizamos como apocalíptica, ela também tem cartas. O livro de Apocalipse, ele começa com cartas. Então, alguns autores categorizam Apocalipse como carta também. Mas a gente vai tirar Apocalipse. Então assim, tira 4 daqui, 1 daqui e 1 daqui. 4 e 2, 6. Ficam quantos? 21. Olha só, perceberam? Perceberam? Dos 27 livros do cânon, quantos deles são cartas? Está aqui a relevância desse estudo. A maior parte desse texto que nós temos, que é o cânon do Novo Testamento, são epístolas. Boa parte do Novo Testamento, que a gente lê, das nossas doutrinas, dos nossos ensinos, estão onde? Nas epístolas. Elas aparecem na ordem canônica depois dos evangelhos. Os evangelhos, melhor dizendo. Mas é bom lembrar que boa parte delas foram escritas antes dos evangelhos. Ok? Alguém não sabia disso? Precisa levantar a mão. Se você não sabia disso, boa parte das cartas foram escritas antes dos evangelhos. Na ordem canônica, os evangelhos aparecem primeiro: Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas até na ordem dos evangelhos, Mateus não é o mais antigo. O mais antigo é Marcos. Mas nós não estamos aqui para falar de evangelhos, não. Só para dizer que, além da quantidade de textos ser hegemonicamente maior, são 21 cartas para 6 outros gêneros literários: evangelhos, Atos e Apocalipse. Elas foram escritas, boa parte delas, antes desse e antes do próprio Apocalipse de João. Ou seja, foi o instrumento primeiro que a igreja se utilizou para levar adiante o impacto daquela mensagem. Que mensagem é essa? Uma pessoa. Eles viveram com aquela pessoa, eles foram impactados pelo testemunho daquela vida. Algo aconteceu lá no primeiro século, que nós chamamos de ressurreição, que uma turma de pessoas medrosas ganharam coragem, indoutas, receberam, uma dimensão de poder espiritual depois desse evento. Vocês lembram de Lucas 24, da história lá de Lucas 24, lembra? A narrativa de Lucas 24 fala de 2 discípulos, não necessariamente 2 homens, 2 discípulos. Jesus tinha discípulos e discípulas. Quando a gente fala discípulos, já pensa em 2 homens, poderia ser um casal ali, mas não vou entrar também nesse detalhe não. E eles estavam voltando, estavam no caminho de Emaús, tristes. Jesus tinha sido crucificado, eles estavam saindo de Jerusalém e voltando para a sua cidade, estavam no caminho de Emaús. E aí Jesus chega perto deles e se mete na conversa, como um bom baiano, né? Baiano é assim, né? A gente termina o culto aqui, o pessoal está conversando, a gente vai, entra na conversa do outro. A gente não tem muito essa coisa não, está tudo em casa. Aí Jesus entra na conversa com os cidadãos que estão ali. Aí Jesus: por que vocês estão tristes aí no caminho? O que é que vocês estão conversando? Aí eles olham para Jesus e falam assim: você é turista? Eles nem reconhecem que era Jesus, né? Você é turista? Você não está sabendo das coisas que aconteceram aqui em Jerusalém, não? Aí Jesus, ironicamente: que coisas? A respeito, que coisa forte que eles falam. Aquele que é a nossa esperança foi crucificado, está morto. Ou seja, são pessoas que colocaram a esperança em algo e aquele algo foi embora, porque Jesus morreu, estava crucificado. E aí tudo que eles tinham como esperança, tudo aquilo que eles formulavam como esperança, ruiu. E aí eles estão voltando para casa.
Aí Jesus vai ouvir. Rapaz, esse é um dos textos que eu mais gosto das Escrituras. Porque a gente que conhece um pouco da Bíblia, a gente tem uma tendência, quando alguém fala alguma coisa pra gente, né? A gente já quer e a gente acha que. E não deixemos de fazer isso, não. A gente abre logo um texto da Bíblia para ajudar a pessoa, né? Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Jesus faz o que primeiro? Jesus ouve. Jesus ouve a história deles. Conte a história. E aí eles vão falando. Vão falando. Depois de ouvir, Jesus fala assim: vocês não conhecem a Escritura? Vocês não ouviram a Escritura? A Escritura diz que o Messias seria traído, ele seria morto, mas que ele ressuscitaria. E aí Jesus vai batendo papo com eles no caminho. Outra coisa para a gente aprender, né? É no meio da vida que Jesus está. Às vezes ele entra na nossa vida, nas coisas mais comuns. Jesus está com a gente nas coisas mais comuns da nossa vida. Jesus vai com eles, batendo papo. Aí quando passa na frente da casa dele, Jesus vai indo embora. Jesus era fantástico. Aí ele fala assim: não, rapaz, não vai embora não. Toma um café com a gente aqui. Aí Jesus, tipo assim, eu nem queria, né? Aí Jesus volta para a casa deles. Aí entra na casa deles. Outra verdade que a gente precisa aprender: Jesus não apenas vem com a gente no caminho, ele entra na nossa casa, independente de como a nossa casa esteja. Porque eles estavam chegando de uma situação traumática e não puderam mandar um WhatsApp para a filha, para o filho, para arrumar. Olha, arruma a casa aí que está chegando visita aí. Não, é do jeito que a casa está. Jesus entra do jeito que a casa está. E aí, na hora de tomar o café, né? Café com pão, ele parte o pão. A forma como ele parte o pão, nesse momento da partilha, eles reconhecem que era Jesus ali. O jeito de Jesus, tá? Que contagia. Aí eles estavam cegos pelo medo, cegos pela decepção, o desalento, o medo do império. Se mataram o nosso chefe, se mataram Jesus que fazia tanto milagre, o que vai acontecer com a gente? Caíram fora. Resultado: os olhos abrem. Aí eles mesmos falam assim: nosso coração queimava enquanto a gente vinha no caminho com ele. Mas eles não tinham ainda reconhecido que era Jesus. Reconheceram que era Jesus dentro de casa, na partilha do pão. O que acontece com ele depois? Já era noite, tanto que eles falam assim: Jesus, tem até uma música, né? Ficas, para os mais antigos conhecem. Esse aqui que é quase o tempo de Moisés, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, né? Vem a partir dessa experiência. A noite já estava caindo, as estradas eram violentas, não tinha segurança. Se no nosso tempo é complicado, a gente não tem viatura, naquela época era pior ainda. Um número muito pequeno de policiamento à noite nas nossas cidades, né? Nas nossas capitais. Lá era pior. As pessoas não andavam nas estradas à noite pelo risco de morte, da violência, dos assaltos. O que acontece com eles? Depois de Jesus permitir que os olhos deles fossem abertos, o texto diz que eles voltam para Jerusalém. Aqueles homens com medo, aqueles homens que, sabe, medo da morte, medo de ser preso, voltam para a cidade da morte. Voltam para a cidade do medo. Voltam para a cidade onde Jesus foi crucificado. De noite. Entendeu? Então assim, o que é que eu estou falando isso tudo mesmo? Eu estou contando essa história para dizer o seguinte: que são duas realidades que nós temos. Quais? Duas realidades que nós temos aqui. A primeira delas qual é? O quê? O que é o quê? É a proclamação. Usando a linguagem do Novo Testamento, da língua que foi escrita no Novo Testamento, querigma, ou querigma, é a proclamação, é a mensagem.
Essa mensagem, ela só foi viabilizada por conta de uma experiência que eles tiveram com uma pessoa. Então, eles não puderam, como está lá na carta de João, a gente não pode deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Entende? Por que a gente anuncia? O que é o Evangelho? O Evangelho é Patrick, mendigo. Eu mendigo. E aí a gente está na rua, em busca de pão. Vai lá pro lado de lá, Patrick, hoje vê se consegue pão lá e eu vou pro lado de cá. Aí eu passo por uma mesa, eu encontro uma mesa, a mesa do Evangelho, com pão. Eu sou mendigo, aí eu sou convidado para vir nessa mesa comer pão, eu como pão. Me alimento, aí eu lembro de Patrick, rapaz, meu colega, né, de dureza, vou chamar ele, Patrick, tem um lugar ali que tem pão, vem. E aí Patrick chamou outro, tem lugar ali que tem pão, porque todos nós aqui, mendigos, todos nós. E aí o Evangelho é essa mesa do pão, que eu me alimento e quero que o outro se alimente também. Aí eu vou proclamando, foi o que aconteceu com eles. Eles viveram uma experiência de transfiguração, da morte para a vida, do medo para a coragem, sabe? Da mentira para o anúncio da verdade. Uma transfiguração na vida deles. E aí, eles têm o quê? Qual é o quê? Qual é o quê deles? A proclamação, o querigma, a mensagem. Mas esse o quê não vem sozinho. Esse o quê precisa do como. O como é o meio. E o que é o meio da proclamação da mensagem? Que na verdade, antes de ser carta, ela é o quê? Entendeu? Que nasce aqui, ó. É uma proclamação, ou seja, que é um discurso desse querigma, dessa mensagem, que eu preciso de um veículo para comunicar essa mensagem. Qual é? É a carta. O que é a carta? O discurso escriturado. Entende? Porque o mendigo achou pão e quer que os outros se alimentem também. Então, qual é a forma mais rápida da época de fazer essa mensagem circular? Era a carta. É esse ponto que a gente vai falar em outro momento. A carta era o instrumento que essa mensagem chegasse com maior velocidade para os outros, para as outras comunidades que estavam nascendo. Porque Paulo não podia, assim como os outros apóstolos que escreveram cartas, estar em todos os lugares ao mesmo tempo e chegar rapidamente nos lugares ao mesmo tempo. E aí aquele discurso era escriturado e esse discurso era enviado para as comunidades. Para quê? Para serem lidos por alguém e ouvidos pela comunidade. Lembram lá de Apocalipse? Apocalipse tem um texto que diz assim: bem-aventurado, que em grego é Makarios, o mesmo que está lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que choram, que serão consolados, a palavra grega é Makarios, feliz. Makarios. Lá em Apocalipse aparece essa expressão de novo: bem-aventurado é o que lê. Lembra desse texto? Vocês lembram, mas eu repito, é o cozido que vocês comeram. Bem-aventurado é o que lê. E bem-aventurado é o que ouve. A gente precisa lembrar que na época das primeiras igrejas, das primeiras comunidades, eles não tinham o texto completo como nós temos hoje. Nem sequer tinham o texto, né? O que acontecia? Aquela cópia, aquele manuscrito chegava na comunidade, o responsável legal e espiritual daquela comunidade era o único que tinha acesso. Ele era uma pessoa importante, porque era um material caríssimo. Não é como hoje que você bota 15 Bíblias no seu celular, né? Eu devo ter em casa umas 25, 30 Bíblias de estudo, né? Hoje é muito fácil o acesso, tanto impresso como digital.
Naquela época não era assim. Então assim, esse material era caro, não tinha tanta disponibilidade assim. A pessoa que ficava responsável por isso tinha que ser alguém competente, sério, comprometido para guardar esse material, zelar por esse material e ser uma testemunha, sabe, que a comunidade respeitasse, porque era ele que ia ler. Então aquele indivíduo que recebia a incumbência de ler o texto não era qualquer, era o líder da comunidade. Nesse sentido, era alguém que se destacava, era alguém importante. É por isso que lá em Apocalipse tem: bem-aventurado é o que lê. Mas veja como o Evangelho é. O Evangelho diz que esse que era responsável por ler o texto é Macarius. É bem-aventurado. A gente pode dizer também o quê? Feliz. Feliz. Feliz é o que lê. Mas lá está escrito o que também? Bem-aventurado é o que? As palavras dessa profecia. Ou seja, ele está dizendo que não há distinção para aquele que lê, para destacar aquele que lê daqueles que ouvem. Ambos são bem-aventurados, tanto o que lê como o que ouve as palavras dessa profecia e as praticam, certo? Está claro para vocês isso aqui? Porque às vezes a gente fica pensando assim, né? Quando a gente lê esse texto, bem-aventurado é o que lê, a gente pensa na gente, que tem o texto completo hoje. Não, mas no ambiente desse texto, quando ele fala bem-aventurado ao que lê, era a pessoa que era destacada para ler o documento. E a comunidade que sentava para ouvir o que estava escrito ali. Então Paulo não podia ir, destacava alguém que era líder daquela comunidade para ler o documento. E aí esse documento era lido. E a comunidade estava sentada ouvindo os ensinos ali. Essa carta era lida. E algumas que Paulo escreveu, ele sugeriu que fosse lida naquela comunidade e em outras comunidades o mesmo texto. Lembram disso? Ele escreveu uma carta a Laodiceia. Ele cita isso na carta aos Coríntios. Não há registro dessa carta. Essa carta, há um documento que não é autenticado como sendo um documento verossímil, que a gente chama de apócrifo. Eu tenho até em casa, inclusive, a carta de Paulo aos Laodicenses. E alguém na história, justamente por essa lacuna, né, que Paulo cita que escreveu uma carta aos Laodicenses, alguém compôs essa carta atribuindo a Paulo, mas não há nada que comprove que de fato essa carta ela é autêntica. Ela não é autêntica, tá certo? E na verdade as cartas de Paulo, 1 e 2 Coríntios, há indícios que há uma terceira carta e a possibilidade inclusive de que foi escrita uma quarta carta aos Coríntios. Só que 2 delas se perderam. A gente tem 2. Pode ser que a segunda seja na verdade a terceira, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui não. Mas tudo indica que Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. Fica claro no texto aos Coríntios que ele escreveu 3. Isso fica claro já mesmo entre 1 e 2 Coríntios, fica claro que ele escreveu uma terceira. Essa a gente não tem acesso. E aí ele escreveu uma para Laodiceia, para os Laodicenses, e falou que essa que foi lida em Corinto fosse lida lá em Laodiceia, aos Laodicenses, e pediu que essa que foi escrita para os Laodicenses fosse lida também para aqueles que estavam em Corinto. Entende? Então, qual é a relevância? Qual é a relevância de estudar as cartas? É isso que a gente está falando aqui. Porque boa parte do cano do Novo Testamento, a gente já viu aqui, é composto por cartas. Certo? São 4 evangelhos, livro de Atos e Apocalipse, e 21 cartas. E aí se você coloca Apocalipse como carta, são 22 cartas. O número cresce ainda mais. Tá bom? Vamos em frente então? Uma horinha aqui. Alguma pergunta, irmãos? Estão muito calados. Que a missionária massa sempre
pastor aqui, não sei se o cara estava falando. Eu trouxe um quadro para vocês, a gente vai ver na semana que vem como é que a gente pode fazer. Eu trouxe um quadro com toda a estrutura, né, dos evangelhos, das cartas, mas eu passo depois para vocês esses slides que eu usaria hoje. Tem um autor que a gente de certa forma vai utilizar algumas informações dele. Ele tem uma visão em relação às cartas. Brent Osborne, o nome dele. Ele diz o seguinte: muitos erros, tanto de interpretação quanto de aplicação, e aí eu destaquei no slide essas duas palavras. Deixa eu bater aqui, cadê? Por um lado, o quadro até é bom, se a gente conheça os slides e o quadro também. Então, as duas palavras esse duplo movimento que a gente faz, a gente lê o texto, certo? O que a gente falou no início do nosso curso aqui? Para que a gente lê a Bíblia? Porque a gente faz parte de uma igreja, porque a igreja obriga a ler. A gente lê a Bíblia porque a gente entende que ela é uma revelação escrita de Deus e que lendo a Bíblia, com a ajuda do Espírito, eu posso compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu leio a Bíblia por isso. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então assim, ao ler a Bíblia, eu interpreto. A ideia é que ao interpretar e saber o que é a vontade de Deus, eu coloque em prática. Ok? É isso? Aplicar esse ensino que eu recebi, aquilo que está na carta de Tiago. O que é que Tiago fala? Para nós não sermos apenas ouvintes esquecidos, mas que a gente possa praticar o que a gente ouve. Então a gente lê. No ato de ler, eu já interpreto para poder aplicar, ou seja, colocar em prática esse ensino. Aí surge a questão: se eu interpreto esse ensino em desacordo com aquilo que é a vontade de Deus, logo a minha aplicação será também incorreta, não é lógico? Por exemplo, lá em 1 Coríntios 15, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é aquele texto belíssimo que ele fala da ressurreição, em um determinado momento desse capítulo, ele faz uma pergunta: o que é que se fará daqueles que batizam pelos mortos? O que é esse batismo pelos mortos? Tem? A gente tem essa prática aqui na comunidade missionária? Não tem? Batizar pelos mortos? Não. Olha o não dela, né? Não. O que é que acontece? Mas olha só, o texto de Paulo ele fala isso. Que tinha essa prática. Praticamente as igrejas históricas passam por cima desse texto. Não mexe com ele, deixa quieto. Um determinado grupo leu esse texto, interpretou esse texto e aplicou esse texto. O que acontece no movimento de leitura? Eu quero buscar a vontade de Deus, não é isso, minha irmã? Quando você lê o texto, para buscar a vontade de Deus. Aí você lê o texto, interpreta, aí você entende, Deus falou para fazer isso. Aí você vai colocar em prática o ensino que você recebeu. Então, esse determinado grupo entendeu que essa passagem de 1 Coríntios 15, o que é então o batismo dos mortos? Eles criaram. Primeiro, eles entenderam que deveria resgatar esse ensino. Que não fazer isso significa negligenciar algo que está escrito. Olha só. Aí eles fazem anualmente, eu e os subsérios, eles fazem anualmente uma cerimônia